pessoal, eu sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do Banco do Brasil, carreira administrativa, cargo escriturário. Pois bem, então a gente está seguindo aqui o edital, está dando continuidade dentro dos conhecimentos básicos, língua portuguesa, classe e emprego de palavras. Então hoje a gente vai falar um pouquinho do artigo, do adjetivo e do numeral. Vamos tentar ser da forma mais sucinta possível, beleza, pessoal? Então, artigo. O artigo é a palavra que precede os substantivos, a fim de determiná-los tanto de maneira particular, por meio do uso de o, a, os e as, quanto de modo vago, ao utilizar um, uma, uns e uma. Então, de maneira particular, é o a, o os e as. De modo vago, um, uma, uns e umas. Ok? Em relação à classificação dos artigos, temos o definido, né, que individualiza o substantivo, ou seja, leva o interlocutor a saber do que se trata especificamente. Então a gente tem alguns exemplos. O amor de Antônia era forte. Então, não é qualquer amor, sabe-se que é um específico. Então, sabe-se que o amor de Antônia era forte. Então, ok? A história revelará a verdade. Refere-se à história da humanidade. Então, aqui ele coloca que é uma história específica, ok? Os bandidos atacaram novamente. Sabe-se que são as mesmas pessoas que cometeram os crimes, porque atacaram novamente, ok? As rosas do jardim estão secas. O sujeito que fez tal afirmação fez menção a determinadas flores. Então, são as rosas que estão no jardim, né? Elas secaram, estão secas, ok? Então, pessoal, aqui foram definidos, ok? O, a, os e as. Guardem isso. E o indefinido? Ele generaliza o substantivo, ok? Então, exemplos. Falta um cantor para completar o espetáculo. Então, pode ser o João, o José, o Miguel, qualquer um que cante. Então, qualquer cantor, não tem uma especificidade, é generalizado. Gostaria de saber se há uma lanchonete na região. No caso, a pessoa não especificou qual a lanchonete, podendo ser a do João, a da Maria, entre outras. Mesmo caso anterior, só que no feminino aqui, uma, ok? Uma lanchonete. Em cima da mesa estão os biscoitos. A informação impossibilita saber a marca, o tipo das bolachas, ok? Então é uns biscoitos, qualquer tipo de biscoito. Seria ótimo conhecer umas atrizes famosas. Não se sabe quais atrizes são. São da Globo, SBT, de Hollywood, ok? Pessoal, então a gente viu aqui os artigos, ok? Muito bem. Agora a gente vai ver um pouco sobre os adjetivos, ok? Então, o adjetivo é uma palavra ou locução iniciada por preposição, no caso de, em, com, sem, que se confere características, estados, qualidades aos seres. Também pode instituir relação de tempo, de espaço, de finalidade, de procedência com o substantivo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos. Então a banca de revistas é uma locação adjetiva, né? Por quê? É o caso aqui iniciada por preposição de, que confere características, estados ou qualidades aos seres. Então aqui, nesse caso, uma locução adjetiva, né? Que a banca é de revistas. Avaliação semanal. Então ela acompanha, né, o adjetivo, aqui no caso, ele acompanha o substantivo para dar uma condição de tempo. A avaliação é semanal. Aqui, a cidade estrangeira. Então, ele dá a condição aí do espaço, que é estrangeira, né? Uma condição aí para o substantivo. Acompanha o substantivo, cidade estrangeira. Vinho chileno, a procedência do vinho. Então, acompanhamento aí do substantivo.
emergência ortopédica, a finalidade aí do substantivo emergência, que é ortopédica, ok, pessoal? Então, ela pode ser acompanhada de preposição, numa locução adjetiva, e ela pode acompanhar o substantivo, tempo em tempo, espaço, procedência ou finalidade. Em relação à classificação dos adjetivos, então eles podem ser primitivos, quando não advém de outro termo existente na língua e possuem apenas um radical. Ressalta-se que existem poucos adjetivos primitivos. Então vamos aos exemplos: azul, roxo, verde, branco, grande, escuro, liso, feliz e triste. Observação: a maior parte dos adjetivos primitivos são cores, né? Como a gente observou aqui, ok? Mas ainda existe o grande, o escuro, o liso, o feliz e o triste, ok? Então bora lá. Os derivados, então, são originados de outras palavras. Assim, são acrescentados afixos, partes das palavras que carregam um sentido complementar ao principal. Por exemplo, infeliz, em que o in significa não ao radical, ok? Então, o infeliz quer dizer que ele não está feliz, tá bom? Então, os exemplos: desfavorável vem de favor, então é derivado. Esverdeado vem de verde. Europeia vem de Europa. Ok? Então são os adjetivos derivados. O simples tem apenas um radical, né? O azul, desfavorável e o escuro. E os compostos possuem mais de um radical. Amarelo, hífen canário, sócio, político, né? Junção aí de duas palavras. Desculpe, duas palavras não, dois radicais, ok? E, pessoal, finalmente o numeral. Então, o numeral é responsável por quantificar de forma exata os seres. Então, podem ser pessoas, objetos, entre outros. Além disso, também tem a função de identificar a posição ocupada por um ser em um contexto específico. Pois bem, então a gente tem a classificação dos numerais como cardinais e ordinais. A gente vai dar uma olhada nos cardinais primeiramente. Então apresenta o número preciso de algo, destaca-se o fato de que, mesmo que os numerais sejam considerados palavras variáveis, nesta categoria apenas o termo 1 ou 2 e os referentes a centenas a partir de 200 são modificados. Então vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, como eles, né, com alguns exemplos, né? Então encontrei apenas um lápis no estojo. Na sala de cirurgia havia uma enfermeira e 4 médicos. Recebi 200 moedas. E como que se escreve os cardinais? É de forma mais simples, né, pessoal? Então é 0, 1, 2, 3, 4 até 1 bilhão, né? 100 mil, 1 milhão, 1 bilhão. Ok, pessoal? Então é desta forma que se escreve os cardinais. Pessoal, é interessante que observar, né, como que se escreve por extenso em algumas situações. Então precisamos ter cuidados quando escrevemos números por extenso, especialmente quanto à vírgula e à conjunção e. Então, pessoal, os números cardinais não são separados por vírgulas. Então aqui 335, ok? 2022, 133.549, ok? Não separamos por vírgula, ok? Outra dica: entre milhares e centenas, os números cardinais não são separados pela conjunção e. Há uma exceção, se o número terminar em centenas, ok? Então, é o seguinte, exemplo: 221.322, 221.300, 142.120. Ok, pessoal? Então, aí estamos os números cardinais. E os ordinais? Então, conforme a própria palavra já anuncia, diz respeito à ordem, né? Ordinais, à ordem. Assim sempre se estabelecerá uma relação entre vários seres. Exemplo: o segundo a alcançar a linha de chegada é goiano.
ok? É a milésima vez que digo isso. E como que se escreve, né? Os ordinais. Então, se os cardinais é 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, os ordinais são primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, 11º, 12º, ok? Vigésimo, 21º, trigésimo, quadragésimo, 400, 400, por exemplo, que é cardinal, é quadrigentésimo, ok? 500, quingentésimo. É até difícil falar, pessoal. Quingentésimo, ok? E assim por diante. Milésimo, 10 milésimos, 100 milésimos e milionésimo, que é 1 milhão. Ok, pessoal? Então, chegamos aí ao fim desse vídeo. Lembrando, pessoal, que no blog temos os slides, que eu vou deixar aí na descrição do vídeo, e também posteriormente vamos fazer exercícios de fixação. E vamos dar continuidade aos estudos aí para o concurso do Banco do Brasil, língua portuguesa. E posteriormente outros assuntos. Um abraço, até a próxima.